Bom dia. Louvado seja o Senhor. E é uma felicidade contagiante mesmo, né, Roberto? Quando a gente vê os irmãos, quando a gente sabe o porquê de cada um estar aqui, né? Quando a gente percebe a presença do nosso Senhor e principalmente pelo fato de que estamos aqui por vontade dele. É interessante, né, porque por vontade própria, nenhum de nós estaria aqui. Se fosse aquela vontade, domingo de manhã, vou jogar bola, vou fazer churrasco, vou passear, todo mundo no mundo inteiro faz. Ninguém tem vontade de ir até lá. Às vezes você fica impedido, às vezes você tem até essa vontade, mas não posso porque estou doente, porque está dificuldade de alguma maneira, tal, então não consigo. E é sobre esse pensamento do motivo e da motivação é que a gente vai conversar um pouco hoje e na próxima mensagem, porque é muita coisa. Então hoje nós vamos falar de motivo. Na próxima mensagem nós vamos falar de motivação. Se Deus permitir, se Jesus não voltar antes, se eu for convidado a voltar aqui depois do que eu falar agora, então é que nós vamos falar sobre motivação. Para dizer a verdade, eu não tenho muito mais o que falar depois que o João veio aqui na abertura e confessadamente levou a todos nós lembrarmos sobre como é importante a fé. Depois, o Renato nos trouxe a lembrança profunda, enraizada, do porquê de tantas coisas em nossas vidas relacionadas às nossas ações, os nossos pensamentos, porque é evidentemente a aliança que nós temos com Deus. E honrar uma aliança faz parte da nossa vida. É um grande motivo. Aí vem o Roberto, esfuziante, de uma maneira muito expressiva, lembra da alegria de vivermos em comunhão, de vivermos num só corpo, como o próprio Renato falou, e participarmos das coisas, das atividades, não só das atividades, digamos, espirituais, mas como também das materiais. Então veja que tudo que é falado, tudo que a gente tem a oportunidade de entender e aprender, que é o que a gente se motiva para vir aqui, inclusive, né, é relacionado a isso. Eu queria fazer uma oração com vocês. Essa oração todo mundo tem acesso ali em Mateus capítulo 6. Se você puder abrir em Mateus capítulo 6, como existem de versões diferentes, eu vou ler e você acompanha comigo. Se você concordar com o que Jesus falou aqui, você diz amém no final, tá? Se não, você espera um pouco, depois nós vamos discutir o que ele falou aqui. Mateus capítulo 6. Versículo 9 diz assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim, na terra como nas regiões celestes. Pai, dai-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos
despropósitos, os nossos desvios. Assim como perdoamos àqueles que nos levam a fazer tais coisas, ou que por muitas vezes nos ofendem porque fazemos coisas certas e eles não querem que a gente faça, e que por muitas vezes, Pai, a gente acha que aquela pessoa está pensando mal, ou está querendo o meu mal, mas na verdade sou eu que estou interpretando errado, aos nossos devedores. Pai, não deixe que a gente tropece. Não deixe que a gente caia. E se cair, Pai, dá uma força, puxa a gente, pega a minha mão lá e puxa para cima ali, né, Pai? Porque eu sou pesadinho, eu sei, mas eu sei que o Senhor tem poder e força suficiente para isso. Em tentação, e livra-nos, liberdade, esse é o nome, do mal. Blinda-nos, protege-nos. Porque tudo é teu, Pai. O reino é eterno. O teu filho que é o rei deste reino. O poder que há envolvido, Senhor meu Pai, em tudo. A glória. Na dependência nossa do Senhor, Pai, a gente enxerga claramente a tua glória, a tua luz, para sempre. Amém. Quando a gente lê essa oração, ela está no meio de um sermão que Jesus está fazendo. E para dizer a verdade, a gente chama de sermão, mas é um ensino, é uma mensagem. Jesus está resgatando, que é o que a gente faz aqui, inclusive, toda semana, resgatando as palavras, o ensino, a vontade de Deus, para que cada um de nós entendamos o que Deus quer das nossas vidas. Isso é um resgate, nós temos isso, nós temos consciência, a grande maioria das coisas que a gente leu, inclusive essa oração, quantas vezes você já leu e já até repetiu, ou às vezes até mesmo inconsciente, esse trecho, essa oração, até em situações, vamos dizer assim, mundanas mesmo, de religiões adversas. Você já escutou esse trecho, né? Há músicas e etc. A gente sabe, está no nosso inconsciente, e nós temos que trazer para o nosso consciente. Então, o motivo é aprendermos. E veja que eu vou ler agora esse trecho que Jesus está ensinando essa oração, no meio da onde que ele está. Olha só. Acompanhem comigo, se você puder, ainda aqui, já que você abriu a Bíblia aí no capítulo 6, a partir do versículo 1. Tenham o cuidado, ele já inicia dessa maneira, tenham o cuidado de não praticar obras. A gente lê constantemente e nós sabemos que nós temos que ter obras. Obras sem fé não significa nada, mas tenham cuidado de praticar as suas obras de fé, aqui está escrito nessa minha versão, obras de justiça, diante das pessoas, mas não é para serem vistos, não é para que as pessoas notem que você é cristão, não é para que as pessoas saibam que você vai todo domingo de manhã na igreja porque é uma obrigação. Porque você vai fazer aquilo lá porque está, vamos falar assim, na tua rotina. Pelo contrário, você pratica as obras de fé para que Deus receba aquilo que você está fazendo de tal intensidade em que a glória, o poder e o reino para sempre, amém? Seja observado por todas essas pessoas. E façam com que elas entendam o seu motivo. Não estamos falando de motivação ainda. O teu motivo. E esse motivo, ele vem
bem mais profundamente, como foi assim claramente explicado pela palavra de Deus que o Renato trouxe aqui agora na hora da ceia, o do porquê que a gente está aqui. Esse é o motivo principal. Para dizer a verdade, um ponto que me perguntaram outro dia mas olha, a gente vai na igreja, né? Vamos falar entre aspas, nesse prédio, ou melhor, a gente se reúne, né? Que assim, o ponto principal é a gente escutar a mensagem. E eu vou falar uma coisa, se você vem aqui pensando que existe algum ponto principal, ou existe uma hierarquia em cada uma das ações que são feitas nesse bom local, tomem cuidado. É isso que está escrito aqui, ó. Você não está entendendo exatamente o motivo. Você está até motivado, mas o motivo é muito importante que você saiba. Não é a mensagem mais importante que essa. Não, eu vou lá porque eu tenho que tomar ceia. Eu tenho que tomar ceia. Pegou. Se você vem aqui porque eu tenho que tomar ceia... Vamos começar a ler de novo a Bíblia? A essência da aliança, a qual o Renato estava dizendo, que a Bíblia diz aqui, ela é tão mais do que isso, que você não tem obrigação nenhuma de estar aqui. A questão da liberdade, da verdade, ela é tão essencial no entendimento de quem é Jesus Cristo na nossa vida, que você tem que saber que você está aqui porque você é livre. E é o ponto que mais assim poderíamos dizer que chama atenção, que a gente vai falar sobre motivação, é exatamente a busca da liberdade num mundo tão tenebroso, um mundo tão preso, um mundo tão amarrado. Como que é mesmo lá, Ricardo? O mundo está chato de se viver. Por quê? Porque está assim. O único pensamento que pode nos levar à liberdade, efetivamente, é o quê? É o relacionamento com o Espírito. Relacionamento espiritual com Jesus Cristo, com os irmãos. Gente, o motivo é muito importante. Nós vamos falar mais para frente de motivação, mas é muito importante para a gente entender. Vamos continuar nessa leitura aqui, ó. Capítulo 6, versículo 1. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de fé diante dos outros para serem vistos por ele, ou por qualquer outro objetivo. Porque vocês não vão ter recompensa. E se você quiser sublinhar aí recompensa, é porque existe sim recompensa nas suas obras de fé. Existe sim. Do Pai Celestial, versículo 2. Portanto, se você fizer alguma coisa desse, aqui ele fala sobre dar esmola, né, no versículo 2. Depois, no versículo 5, ele fala sobre oração. Depois, no versículo 16, ele fala sobre jejum. Qualquer que seja a sua obra de fé, a sua oferta, você ir e falar para as pessoas sobre Jesus, sobre a Bíblia, tal, mas com outro motivo que não seja esse que nós vamos ver agora. Eu lhes garanto que você já vai receber a sua recompensa aqui mesmo e agora. Está escrito aqui, ó. Mas, quando você fizer, ali no versículo 3, quando você fizer essa sua obra de fé, não se aperceba, não pense nela como sendo uma coisa que você está fazendo assim, né, para um enriquecimento do reino, para a obra. O que Jesus já fez é o suficiente, nego. Não está precisando de nada nosso. Amém.
Você entende isso? As nossas obras de fé não é para, não, vamos fazer com que... Não! Jesus já fez o suficiente. As nossas obras de fé são efetivamente para fazermos a vontade de Deus, que é o que Jesus fez: ensinar, evangelizar, mostrar que existe uma aliança, que existe saída, que existe uma possibilidade de liberdade eterna, vinculada na morte e ressurreição deste homem, Jesus, o nosso Rei e Salvador. Não algumas coisas que a gente faz assim, né, que, não, olha, fiz aquilo e realmente me senti bem. Rapaz, você não tem que se sentir bem. Você tem que fortalecer o teu relacionamento com Deus. Você tem que se sentir forte e corajoso. Como é que fala lá em primeiro, hein, João? Em Josué lá? Não é isso mesmo? Sinta-se forte e corajoso. Não é mesmo? É isso que nós precisamos. Não precisamos ficar, bom, olha, eu fiz a minha obrigação da semana. Você sabe o que eu estou falando, não sabe? E não vai dizer para mim que já não passou na sua cabeça. Confesse. Pense. Porque é verdade. Sabe por quê? Porque a nossa alma, ele tem dois componentes, o material e o espiritual. É o físico e o espiritual. É o corpo e é o espiritual. E a nossa alma está sempre em conflito. E quando a gente faz alguma atividade, esse conflito é interessante. Por quê? Porque o Espírito sabe, e nós temos conhecimento, de que nós fazemos isso para agradar ao Senhor e não mais. Jesus não precisa de mais nada nosso, mas a gente faz que é para agradar a Deus. Já o nosso emocional, aquele nosso que quer fazer show, que quer divulgar, que quer colocar no Facebook, olha, estive não sei aonde, e vi lá não sei o quê, olha... Não é esse o objetivo. Não é esse o motivo. Usem, tudo bem, ninguém está falando para que a gente não faça esse tipo de coisa. Pelo contrário, às vezes até esse tipo de ação de fé é o que faz com que outras pessoas entendam que Jesus é o nosso Salvador e que Deus, através de Jesus, através da palavra, usando-nos como instrumentos, fazem com que essas pessoas entendam qual é a vontade de Deus. Então vamos usar essas ferramentas sim. Vamos fazer, mas o motivo, continuando aqui a leitura. Pois essas pessoas que usam todos os negócios, mas não se apercebem, já receberam. Mas quando você faz isso, de alguma forma, o seu pai que vê em secreto, o recompensará. Há uma recompensa quando você faz esse tipo de ação para a honra e glória de Deus. O que é, quando é, como é, não sei. Vamos ler e vamos perceber exatamente o que Deus quer. Ali em Apocalipse, por exemplo, deixa bem claro isso. Em Daniel a gente vê muita coisa. O próprio, aqui o Evangelho de Mateus ali, no capítulo 25, vigiai, orai, porque vai ter tanta coisa. E todo o Evangelho em si vai nos mostrar o que são essas recompensas. E nós, individualmente, sabemos dela, mas uma é a principal. É a aliança que Jesus fez conosco para a liberdade, para a vida eterna, para a nossa salvação. Nós não podemos esquecer que Jesus morreu para que nós possamos viver a vida dele. Você entende isso?
Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus por adoção. Esse é o motivo. Como é que é, Renato? O corpo e o sangue. Ele continua. Versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam hipócritas. Gente, é um perigo da gente fazer oração, que é um louvor que a gente faz a Deus, sabendo que é o que Ele quer que a gente faça, e mesmo assim sermos hipócritas na oração. Falarmos com Deus para que Ele atenda a nossa vontade e não a dele. Você quer coisa mais hipócrita do que você estar na frente de uma pessoa falando para ela, olha, eu honro, eu sei que você fez isso por mim, mas olha, sabe, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, não. As minhas necessidades, ou aquilo que eu acho que seria bom, conforme os ensinamentos que o Senhor mesmo me dá, são essas. Aí você pega o teu rolo de papel higiênico lá com um monte de coisa que você tem para falar e agradecer e fala para Deus. Mas sob a liberdade que Ele te dá de ser chamado de filho por adoção no sangue de Jesus Cristo e entendermos que é a vontade dEle que sobrevalece. E não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque vira e mexe eu escuto de irmãos e irmãs falando, eu não entendo por que Deus fez isso. Eu não entendo por que Deus deixou acontecer isso. Irmãos, irmãs, eu não estou falando de pessoas no mundo. E quando uma pessoa fala isso, ela está rejeitando a Deus. E quando uma pessoa fala isso, ela não entende que Deus faz tudo por amor. E jamais Deus ia querer um negócio desse. Quem faz são os homens. Pelo contrário, Deus vai lá e tenta corrigir o tempo todo as besteiras que a gente faz. Portanto, a gente só tem a agradecer a Deus. O motivo maior é você poder agradecer a Deus. Não é a motivação. É o motivo. Hipócritas. Eles gostam de ficar orando, falando alto, mas já receberam. Agora, se você quiser realmente fazer a vontade de Deus, que te vem em secreto. O vem em secreto, gente, não é aquela coisa de, sabe, tranca a porta, tal, tudo como está escrito aqui, que seria uma boa para você se livrar das interferências mundanas, sensoriais. É para isso que está escrito isso aqui. Não se interfere. Ah, não, eu oro quando eu estou dirigindo. Legal, não tem problema de você orar quando você está dirigindo, mas o cara te fecha. Não tem como você não pensar uma coisa diferente do que, puxa vida, esse cara me fechou no meio da tua oração quando você está dirigindo. Você não está prestando atenção no que você está falando. Qual é o teu motivo de estar orando naquele momento que você está dirigindo? E não esqueça que, incluindo a direção, o dirigir, é uma obra que você está fazendo para Deus. Porque você está amando ao próximo quando você está dirigindo também. São essas sutilezas, são essas essências da aliança que nós temos com Jesus Cristo que nós temos que perceber no nosso dia a dia. São essas obras de fé que fazem com que a nossa vida seja cheia e repleta da alegria no Espírito, como diz Paulo em diversas ocasiões. Alegrai-vos, mais uma vez, alegrai-vos. Como assim? Não dá para se alegrar num mundo como esse? Sim, dá, porque tudo que a gente faz para a honra e glória do Senhor. Então, as suas obras de fé está em secreto significa Deus, ele sabe exatamente o que está na sua cabeça. Ele sabe exatamente. E sabe por que ele te perdoa?
porque Ele sabe o que está na tua cabeça. Agora, não tem como Deus perdoar se você não entendeu o que você tem que pedir para Ele perdoar. Ou famigerado, se arrepender. Como é que você vai se arrepender se você não sabe que você errou? Só tem um local que vai te ensinar o que é que você tem que pensar e falar com Deus para que você possa virar para Ele e falar: Senhor, me perdoa. E você só vai conseguir perdoar o próximo quando você tiver o mesmo tipo de pensamento como Deus tem. Essências, sutilezas, que envolvem a cada vez que bate o teu coração, a cada respirada do ar que é de graça que Deus te dá, que você respira. Então, o Pai que vem em secreto vai perdoar as suas ofensas. Ali no versículo 15. Depois que Jesus ensinou uma maneira que a gente tem que falar com Deus. O que o pessoal chama por aí de Pai Nosso. Que na verdade é só o modelo estrutural de uma oração simplificada. E mostrando humildemente como que a gente tem que falar com Deus. E ele continua no versículo 16, não vai pensar que parou aí, não. E ele repete, olha, quando vocês fizerem uma obra de fé, ali é jejum agora, né? Não fique como os hipócritas. Veja que é a continuação da oração. A oração não parou ali no amém. Não, ele continua, ela está indo em frente, o motivo é esse. É agradar ao Senhor. Grifem também onde está escrito a fim de. Ali no versículo 2 tem a fim de. No versículo 5 tem a fim de. No versículo 16 tem a fim de. Qual é o teu objetivo de estar fazendo tal coisa? Qual é o teu motivo? Na próxima vez nós vamos falar da motivação, tá? Mas hoje vamos falar do motivo. Qual é o teu motivo? É legal quando a gente consegue refletir na palavra, né? Não é bom quando a gente consegue enxergar o que Deus está falando com a gente dentro do nosso coração, porque está aqui, está aí, cada um de nós temos isso. Todo dia a gente lê, ao menos deveria. E a gente sabe quais são as palavras, as diferenças do motivo a fim de cada uma das suas ações. E o seu Pai te recompensará. Volta ali um pouquinho na página anterior, em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim, Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, obras de fé que ele está falando aqui, e glorifiquem ao Pai. Enxerguem que você faz tudo aquilo para glorificar ao Pai. O jeito que você fala, o jeito que você anda, o jeito que você trabalha, o jeito que você escreve, o jeito que você publica, o jeito que você senta, o jeito que você... É para glorificar em tudo, sutilezas. Que está nos céus. Rapidamente, eu quero ler só um trecho aqui em Hebreus, porque eu só estou aqui hoje para relembrar e agradecer a Deus por ter colocado cada um de nós aqui hoje, inclusive aqueles que vieram aqui hoje e foram usados como instrumentos do Senhor
para impactar cada um dos nossos corações. Coisa linda. Hebreus capítulo 13, para finalizar. Hebreus capítulo 13, no versículo 20 diz assim, ó: o Deus da paz, da alegria, do poder, da honra e glória, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, motivo, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, motivo. Grande pastor de ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazer a vontade dele, e opere em nós o que é agradável a ele, mediante Jesus Cristo, a quem deve ser dado a glória de todo sempre. Amém. É a ele. Esse é o motivo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oi, Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor, porque o Senhor fala em nossos corações, o Senhor penetra, o Senhor faz com que cada pedacinho nosso, cada possibilidade que nós temos, Senhor meu Pai, de se conectar contigo, fica fortalecido, alegre, fica exposto à tua glória. Que a nossa alma, Senhor meu Pai, reflita o teu poder através das nossas ações, conforme a tua vontade. E impeça, Senhor meu Pai, através do contato que o Senhor tem com a nossa alma, direto, que nós nos exaltemos de uma maneira mundana, mas sim de uma maneira, Pai, para glorificar o teu nome, para enobrecer, para fazer com que as pessoas entendam que tudo o que nós fazemos, pensamos e agimos é para honra e glória do Senhor. Obrigado por podermos ser chamados de seu filho novamente, porque sim, Pai, foi a tua vontade. E porque Jesus Cristo, com motivo, com motivação, veio até aqui para agradar o Senhor. Morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. Obrigado, Senhor Deus. Louvado, glorificado seja o teu santo nome. Amém, Senhor.